Olá, meus amigos, tudo bem? É um prazer ter vocês aqui comigo. Hoje eu vou estar mostrando para vocês o robô 100% 50P4M. Bom, vou começar aqui apresentando os resultados desse robô. Ele entrega um fator de lucro de 6,84%. Ele fez o total de 43 operações. Dessas 43, ele obteve um retorno positivo em 32 operações e 11 ele obteve um retorno negativo, dando um percentual de 74,42% de operações vencedoras. Ele tem um drawdown de apenas 5,75%. Eu vou estar mostrando aqui uma característica desse robô. Ele é um robô que, quando ele entra na operação, a gente vê algumas entradas que ele fez, ele busca alvo longo. Então, a ideia desse robô é conseguir um alvo longo e, quando ele perde, é uma perda pouca, né? Então, ele tem como característica fazer uma entrada e atingir um alvo longo. E aí, quando ele perde pouco, ele não perde muito, né? Esse dia aqui mesmo, ele fez um alvo que atingiu R$ 2.000. Bom, a lógica desse robô, eu vou estar apresentando aqui para vocês qual que é a lógica que eu uso para poder chegar nesses resultados. O horário que eu uso é das 9h35 da manhã até as meio-dia e 20. Eu rodo esse robô no mini índice no período de 4 minutos. E eu chamei ele de 50P porque a lógica é basicamente olhar dentro dos 10 últimos candlestick quantos por cento eu tenho de candlestick verde e quantos por cento eu tenho de candlestick vermelho. A partir daí, o que eu vou olhar também? Eu vou olhar se a média móvel de dois períodos ela é igual a de 21 períodos e é igual a de 9 períodos. Ou seja, ambas as médias elas estão apontando para a mesma direção. Também vou olhar o VAP para ver se ele também está apontando para a mesma direção. Eu vou tirar da operação tudo que for doji, então candlestick pequeno eu não vou estar considerando. E aí eu coloquei aqui um candlestick com tamanho de 25 pontos. E eu também não vou fazer operação se eu estiver próximo a uma máxima ou próximo a uma mínima. Então, eu vou olhar os 10 últimos candlestick. Se eu tiver do meu candlestick atual até a maior máxima ou menor mínima, 110 pontos, eu não vou estar considerando. Aqui eu tenho um outro filtro que é toques no mesmo lugar. Se eu tiver dois toques no mesmo lugar, ou três toques no mesmo lugar, eu também não vou entrar, porque é uma região geralmente de suporte e resistência, e é uma região também perigosa para poder estar entrando dentro do trader. E tem um filtro também de lateralização. Se eu tiver dentro de uma range aqui de 110 pontos e o candlestick estiver batendo várias vezes no mesmo lugar, ele também não vai entrar. E aqui, pessoal, é a principal lógica aqui, né? Eu vou ter 50% de candlestick que eles são verdes, 50% de candlestick que são vermelhos. Só que o que vai diferenciar os candlestick vai ser o volume. Então, se eu tenho o maior volume verde, vamos dizer assim, para compra, então eu entendo que há uma opção ali de entrada para compra. Se eu tenho um volume maior para venda, então
eu tenho uma opção maior para venda. E aí, seguindo a lógica, se eu tenho mais volume, por exemplo, para compra, e as médias móveis elas estão apontando também para compra, e aí eu não estou em um lugar que é de lateralização, e também o que não é um doji, a minha viab também está apontando para o mesmo lugar. A minha tendência é que o meu preço ele suba, né? Porque eu estou tendo ali, vamos dizer, uma, uma dúvida do mercado se ele vai subir ou vai cair, porque eu tenho 50% de cada lado olhando os 10 candlestick, porém os outros indicadores apontam uma possível entrada. Eu estou demonstrando uma das operações, e aí antes disso, a saída dele é pelo stop ATR. Tá? Aqui eu configurei um período de 22, o loss dele é de 2 e o gain dele é de 4,5. Vamos ver. Aqui são algumas das operações que esse robô faz. Ele não é um robô que entra todo dia, então ele espera ter as condições favoráveis para poder entrar. Aqui tem uma operação que ele fez no dia 19. Vou estar demonstrando aqui o que esse robô fez. Vamos ver o que ele fez aqui. Então, aqui fez uma compra, né? A gente vai olhar aqui. A gente vê que aqui o mercado está meio indeciso. E aí, o que a gente está vendo aqui? Né? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Vermelho. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Verde. A gente tem 5 candlestick que eles são vermelho e tem 5 candlestick que ele é verde. Se eu olhasse esse candlestick aqui, a primeira coisa que eu ia pensar é que é uma venda, né? Porque olha o tamanho desse candlestick aqui, ó. Ele tem uma quantidade de pontos aqui bem alta. Mas quando eu coloco outros indicadores aqui, né? Eu coloco o volume, coloco as médias móveis, a VIAP, o robô ele identifica que aqui é uma possível entrada para compra. Ele faz uma compra aqui nessa região e aí a gente tem realmente um teste aqui na resistência aqui, né? E aí depois ele dispara aqui para cima e aí a gente tem esse gain. Então esse setup ele vem acontecendo já há algum tempo, né? Não sei até quando vai acontecer, porque o mercado ele costuma mudar, mas quando você tem esse padrão de 5 candlestick de compra, 5 candlestick de venda e o volume dos candlestick de compra é maior do que de venda, acompanhando com média móveis e outros indicadores, a tendência é acontecer isso aqui, ó. Aqui mais uma vez eu tenho uma entrada e tenho uma saída aqui. E aí a gente pode ver uma outra entrada aqui no dia 5/2, acontece a mesma coisa, a gente vê que você vai ter 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Aí ele pegou esse aqui do dia anterior, 5. E aí a gente tem o que? A entrada aqui. Ele mostra que tem uma força, o volume comprador é maior do que o volume vendedor. E aqui é uma região interessante para poder entrar. Ele tem entrada, ele dá um teste aqui embaixo ainda, depois ele vai, sobe e dá o gain. E aí desta forma, se a gente for ver aqui, o gráfico, né, das operações, vamos olhar aqui.
Ele tem uma curva ascendente, e mostrando que ele acerta mais do que perde. Se a gente vê as operações dele também, a gente tem operações mais verde aqui do que vermelho. E as operações que são vermelhas, eu tenho um valor menor de perda, né? Eu não tenho uma perda tão alta igual o ganho que eu tenho. Olhando aqui nesse gráfico, a gente consegue ter uma noção. Quando eu ganho bastante. Quando eu perco pouco. Então, o ganho ele acaba compensando as perdas. Bom, pessoal, esse robô eu vou estar disponibilizando o código dele no Mercado Livre. Vou fazer um anúncio, vou estar colocando aqui no link da descrição. Se você quiser estar adquirindo o script desse robô, você pode estar comprando aí no Mercado Livre, tá bom? A lógica, ela é gratuita, eu dei aqui toda a lógica para vocês, se vocês quiserem fazer também, testar, você pode estar fazendo. Mas se você não quiser e quiser estar adquirindo esse script para poder testar ele, usar ele, eu vou estar disponibilizando um link aqui dentro do YouTube e vocês podem estar comprando o script, tá bom? Bom, pessoal, agradeço a vocês.